Sou o Dr. José Maurício Seturi, neurocirurgião, especialista em coluna, em técnicas minimamente invasivas. Hoje iremos apresentar um caso clínico interessante de uma paciente relativamente jovem, portadora de hérnia de disco, o qual vinha sofrendo com dores lombares, dores ciáticas, com radiação para membros inferiores. Foi submetida a vários tratamentos clínicos conservadores, tipo RPG, fortalecimento, fisioterapia. Todas essas medidas foram ineficazes. Essa paciente evolui com um quadro de dor incapacitante, limitação aos pequenos esforços e, mediante todo esse problema relatado, optamos por uma técnica tecnológica, por uma técnica minimamente invasiva, o qual, o mais importante, é realizar o tratamento cirúrgico ou procedimento cirúrgico sem agressividade, com baixas taxas de sangramento, com rápida recuperação e menor danos aos tecidos. É sabido que a ressonância é o melhor exame de imagem, o qual evidencia os problemas inerentes à coluna vertebral, o qual mostra anatomia da região, parte neurológica envolvida, estruturas vertebrais e estruturas anatômicas pertinentes à doença dessa paciente. Então, temos aqui uma ressonância da coluna lombar. É mostrado que esses quadrados acinzentados são as vértebras, são os corpos vertebrais, e entre os corpos vertebrais existe uma cartilagem, denominada disco intervertebral. A função do disco intervertebral é movimentação da coluna, amortecimento da coluna, flexibilidade da coluna e estabilidade da coluna. Toda vez que o disco muda a sua coloração, um disco normal ele é acinzentado, como mostra a imagem, e ele não invade essa parte esbranquiçada, o qual é denominada raízes da cauda equina, o qual passa todas as raízes motoras e sensitivas da coluna. É notório que nos dois discos abaixo da coluna, o disco perdeu completamente sua coloração, passando por uma cor esbranquiçada a enegrecida, quebrou as fibras do colágeno e começou a invadir as estruturas neurais. Então, essa paciente apresentava duas hérnias de disco, ou denominada protrusão discal ou abaulamento discal, que comprimia as raízes ciáticas, determinando esse quadro clínico relatado. Então, essa paciente apresentava duas hérnias entre a lombar número 4 e a lombar número 5, e entre a lombar número 5 e o sacro, com uma compressão medular, com uma compressão radicular muito importante. Mediante todo esse problema, optamos por uma técnica chamada de hérnia de disco via abdominal, o qual essa técnica ela entra no rol das técnicas minimamente invasivas, o qual podemos abordar esse problema dessa paciente pelo abdômen. Então, qual que é o objetivo dessa técnica? Troca dessas duas cartilagens doentes por dois espaçadores intervertebrais. É uma técnica segura, é uma técnica o qual o paciente consegue se recuperar de uma maneira rápida, com baixa agressividade e recuperação rápida às suas atividades diárias. Retiramos, entramos pelo abdômen, abordamos os dois discos doentes e, na imagem seguinte, o qual uma imagem radiológica de pós-operatório imediata mostrou que retiramos os dois discos doentes e colocamos esses dois espaçadores intervertebrais. Essa técnica proporcionou melhora da qualidade de vida, melhora da quantidade dolorosa, diminuir a quantidade de medicações ingestas antes da cirurgia, e hoje essa paciente se encontra completamente reabilitada. Então, essa paciente continuou fazendo todo o acompanhamento pós-operatório no nosso consultório, com medidas de reabilitação, fortalecimento muscular, atividade física, emagrecimento e principalmente fortalecimento muscular, que é importantíssimo para que a paciente continue sua recuperação de maneira eficaz. No decorrer do tempo,
Pedimos uma ressonância magnética de controle, ao qual tem o objetivo de mostrar o status pós-operatório, processo cicatricial da coluna e principalmente mostrar como que a coluna dela se encontrava com o tratamento desejado. Então, novamente, eu mostro uma ressonância da coluna lombar, o qual, na imagem anterior, a gente observava dois abaulamentos importantíssimos, com uma compressão das estruturas neurais, e agora, nessa imagem, é notório que a compressão já não existe mais, as raízes estão descomprimidas e hoje essa paciente apresenta significativamente sua melhora funcional. E com isso ficamos muito felizes de trazer essa paciente uma técnica inovadora, eficaz e principalmente mostrando que uma avaliação adequada, um exame físico adequado consegue mostrar que as técnicas cirúrgicas ou minimamente invasivas ajudam determinados pacientes.